Bem-vinda a essa que é a terceira parte da aula 37 de MA 091 Matemática Básica, na qual estamos trabalhando com sequências. Nessa parte da aula veremos uma sequência muito particular chamada fatorial. Nas partes anteriores dessa aula vimos algumas sequências genéricas. Há, de fato, em matemática, sequências que têm um papel muito importante e que recebem um nome particular. Nas próximas aulas veremos, por exemplo, as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Mas nessa parte da aula eu gostaria de mencionar uma sequência tão importante para a matemática que recebe um símbolo diferente, e essa sequência é denominada fatorial. A sequência que define o fatorial é aquela na qual o termo de ordem n é dado pelo próprio índice n vezes o termo anterior, que é a de n-1. Como vimos, sequências nas quais o termo geral é obtido a partir do termo anterior exigem a definição de um termo inicial, que nesse caso é a1 igual a 1. Tentemos então escrever os termos dessa sequência. Já vimos, é claro, que a1 igual a 1. E, observando aqui o nosso termo geral, escrevemos A2 como sendo 2, veja que o índice que está aqui é o próprio número que aparece no cálculo do termo, vezes o termo anterior, que é o termo A de 2 menos 1. Isso, é claro, é 2 vezes A1, e como A1 vale 1, isso é 2 vezes 1, que é 2. Se quisermos calcular A3, isso será igual a 3, ou seja, o próprio n, o próprio índice, vezes o a de 3 menos 1, que é 3 vezes o a de 2, que é 3 vezes este valor aqui, que é o a de 2, que é 6. O a de 4, o quarto termo da sequência, é igual a 4 vezes a3, que é 4 vezes 6, que é 24. E o quinto termo, A5, é igual a 5 vezes A4, e isso vale 5 vezes 24, que é 120. Então, já aprendemos como construir os termos dessa sequência. Cá estão eles. Essa sequência particular é chamada de fatorial, e o enésimo termo dessa sequência é representado pelo índice, que é n, e pelo ponto de exclamação. Dessa forma, podemos escrever o fatorial de 1, o primeiro termo da sequência, é 1. O fatorial de 2 é 2, o fatorial de 3 é 6, conforme vimos aqui em cima, o fatorial de 4 é 24 e o fatorial de 5 é 120. Em resumo, o fatorial de um número inteiro não negativo n é dado por n ponto de exclamação, que nada mais é do que o próprio índice n vezes o fatorial do índice anterior. Ou, dito de outra forma, o fatorial de n é n vezes n-1 vezes n-2 e assim sucessivamente até 1. Além disso, nós convencionamos dizer que o fatorial de 0 é igual a 1 também. Observe que esta forma de apresentar o fatorial aqui embaixo é exatamente a mesma que apresentamos lá em cima, só que agora com a nova notação em que o enésimo termo da sequência é representado por n ponto de exclamação. Como vimos no último slide, o fatorial de um número n é o próprio n vezes o fatorial do termo anterior da sequência. Nesse caso, então, podemos dizer, por exemplo, que o fatorial de 8 é 8 vezes o fatorial de 7. Mas como o fatorial de 7 é 7 vezes o fatorial de 6, então o fatorial de 8 também será 8 vezes 7 vezes o fatorial de 6. Entretanto, o fatorial de 6 é 6 vezes o fatorial de 5. E isso indica que o fatorial de 7 é 7 vezes 6 vezes o fatorial de 5 e que o fatorial de 8 é 8 vezes 7 vezes 6 vezes o fatorial de 5.
podemos prosseguir neste caminho até chegarmos ao fatorial de 1. Não irei tão longe, mas escreverei mais um termo aqui. O fatorial de 5 é 5 vezes o fatorial de 4, e isso implica que o fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes o fatorial de 4, e além disso, o fatorial de 7 é 7 vezes 6 vezes 5 vezes o fatorial de 4, e o fatorial de 8 é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes o fatorial de 4. Então, como você observa, se levarmos adiante esse raciocínio, escreveremos finalmente o fatorial de 8 como sendo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Da mesma forma, se quiséssemos escrever o fatorial de 5, poderíamos dizer 5 fatorial igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso significa que, se em algum momento quisermos calcular o fatorial de 8 sobre o fatorial de 5, isso aqui será igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observe que isso é o mesmo que 8 vezes 7 vezes 6 vezes o fatorial de 5 aqui em cima, dividido pelo fatorial de 5 aqui embaixo, ou seja, é simplesmente 8 vezes 7 vezes 6. Resolvamos agora o exercício que consiste em escrever os 5 primeiros termos desta sequência dada aqui. Então, vamos lá. O primeiro termo, A1, será igual a 1 fatorial dividido por 1 ao quadrado, já que, neste caso, n igual a 1. E sabemos que 1 fatorial é 1, isso é uma definição, assim como 1 ao quadrado também é 1, de tal forma que A1 é 1. Calculemos, então, A2. A2 será igual a 2 fatorial dividido por 2 ao quadrado. Acontece que 2 fatorial é igual a 2 vezes 1 fatorial. Então, temos este resultado, e 1 fatorial sabemos que vale 1. Então, isso será 2 sobre 4, que é igual a meio. Calculando, então, A3, temos 3 fatorial dividido por 3 ao quadrado. E sabemos que 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Então, temos 3 vezes 2 fatorial sobre 9. Acontece que 2 fatorial, já vimos, vale 2. Então, isso aqui é 3 vezes 2 dividido por 9, que vem a ser 6 nonos, ou, simplificando, 2 terços. O quarto termo dessa sequência é 4 fatorial sobre 4 ao quadrado, que vem a ser 4 vezes 3 fatorial dividido por 16. Mas 3 fatorial vale 6, então isso aqui é 4 vezes 6 dividido por 16, e 6 vezes 4 dá 24, 24 sobre 16 é o mesmo que 3 meios. E, finalmente, o A5 será igual a 5 fatorial dividido por 5 ao quadrado. 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial, e 5 ao quadrado é 25. E 4 fatorial está aqui, é 6 vezes 4, ou seja, 24. Então, isso é 5 vezes 24 dividido por 25, que é o mesmo que 24 sobre 5. Concluímos assim o nosso exercício.